Sejam bem-vindos a mais um programa em alta. E o convidado de hoje, Dr. Bruno Rafael Ramos, oncologista. Seja bem-vindo, Bruno. Tudo bem, Leonardo, tudo certo? Tudo bem. Bruno, o tema hoje é de muito interesse nosso, né? A gente sabe que o Hospital Santo Antônio tem como referência a oncologia. Hoje é a grande referência SUS da cidade, não só SUS, mas é o único atendimento oncológico SUS. Antes de a gente entrar nos temas propriamente ditos de oncologia, conta pra gente um pouquinho mais sobre essa carreira, essa formação, como que começou, de onde que veio a ideia da oncologia. Sim. Então, primeiro eu queria agradecer, ao Leonardo, o pessoal do Hospital Santo Antônio pela oportunidade aí, falar um pouquinho da nossa área e da nossa carreira. Como estava conversando um pouquinho agora aqui, alguns segundinhos, a minha formação é dentro do Santo Antônio mesmo, né? Hoje a formação de oncologista, ela consiste em primeiro fazer uma residência de clínica médica, obviamente, né? Depois dos anos da faculdade, então a gente faz uma residência de clínica médica. Na minha época eram 2 anos, não sei se agora já são 3, e depois 3 anos de oncologia, né? Então dá um total de 5 anos aí de estudo, e eu fiz essa formação no Santo Antônio, né? Então agora eu saí da residência de oncologia em 2017, então aí 8 anos de oncologista já, e a escolha foi durante a própria residência da clínica médica, né? O Santo Antônio já naquela época, ali no ano de 2013, 2012, já tinha um serviço forte de oncologia, e muitos dos meus preceptores, né, dos meus professores da residência eram oncologistas, e no contato ali com o paciente eu gostei muito da área, me aproximei de vários pacientes já desde aquela época, e depois disso não tinha como escolher outra área, né? Entendi. E a oncologia, ela é uma área que tem evoluído muito em terapêuticas, né? Então, o que até pouco tempo atrás era considerado somente um tratamento que a gente diz paliativo, de conforto, hoje em dia tem revolucionado, né? Ou seja, são muitas terapias novas. Como que tem feito para acompanhar todo esse desenvolvimento sem estar no momento na residência, né? Está agora como chefe de residência, né? Sim. É difícil, né? Existe uma tendência atual, e é um dos planos, né, até para o serviço da oncologia ali do Santo Antônio, de haver uma divisão entre áreas, né? A gente fala de subespecializações, né? Então hoje existem, né, em grandes centros internacionais e mesmo nacionais, oncologistas que são especialistas em câncer de mama, né? Oncologistas que, mesmo lidando só, né, mas a gente fala só, mas é um mundo à parte, mas especificamente com câncer de próstata, e esse é o nosso objetivo dentro do Hospital Santo Antônio, né? Existem colegas que já, por questões de carreira, escolhas, e mesmo por estarem trabalhando em outras regiões, já têm uma preferência, né, ou mesmo estudam mais determinadas áreas, e hoje fica mais fácil de ficar atualizado, né, o máximo possível. Uma atualização 100% é difícil, eu creio que em qualquer área, mas tendo essas subdivisões, né? Então existe esse projeto. Hoje todos os oncologistas do Santo Antônio atendem todos os tipos de tumor, mas nós estamos aí sempre, inclusive na residência, né, discutimos os principais congressos, né? Eu diria que hoje nós temos 2 principais congressos internacionais, que são o congresso americano, da ASCO, que a gente fala, né, American Society of Clinical Oncology, e o congresso europeu, né, da ESMO, que lá eles chamam, em vez de Clinical Oncology, oncologia clínica, oncologia médica, né, Medical Oncology. Então nós sempre discutimos as novidades desses grandes congressos, os congressos nacionais e das áreas mais específicas, né? Então ali o que a gente não pode perder, né, de atualização vai estar geralmente nesses congressos, e daí quem, né, tem mais interesse em uma determinada área vai no congresso, ou, né, vai em atualizações específicas daquela área, né? Eu, por exemplo, gosto muito de oncologia do trato gastrointestinal, né? Então tumores de estômago, intestino, a gente faz parte, né, do grupo
Brasileiro de Oncologia Gastrointestinal, né, do GTG, e é uma maneira de ficar atualizado ao máximo possível e também fazer com que os nossos residentes também fiquem atualizados, né? Então, tem que estar meio que sempre ligado sempre ali, né? Ligado. E mesmo assim, né, Bruno, explica para o pessoal de casa um pouquinho que como é impossível, como falou, é uma área muito específica que vem se revolucionando. Então, é impossível acompanhar todo esse crescimento 100%. Sim. Né? E para isso, para que não interfira no tratamento dos pacientes, tem o tumor boarding, né, que explica um pouquinho mais o que seria o tumor boarding. Perfeito. Essa é uma iniciativa já, creio, de uns 5 anos, foi um pouco antes da época da pandemia. Nós iniciamos, né, com o nosso grupo iniciou com essas reuniões semanais, que todos os oncologistas do serviço, né, que têm a disponibilidade, cirurgiões, clínicos, os residentes, nós também chamamos, né, os profissionais de outras áreas da saúde, da enfermagem, fisioterapia, médico radiologista. Então, diria assim que em todas essas reuniões existem médicos talvez de umas 8 áreas diferentes no mínimo, né? Então, radiopatologia, radioterapia, oncologia clínica, cirurgia torácica, cabeça e pescoço, né? Entre outros, fora profissionais da área da saúde de outras áreas. E ali nós discutimos os casos que geram alguma dúvida, né? Ou mesmo quando existem alguns tipos de tumor que a orientação, né, das diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais, é que se discuta todos os casos, né? Claro que por questão de volume, né, nosso volume é muito grande no serviço, não são todos os casos que nós conseguimos discutir, mas casos que vão envolver, por exemplo, a quimioterapia ou a terapia-alvo, a cirurgia e a radioterapia, né, no câncer de pulmão, no câncer de reto, tumores de estômago, nós discutimos esses casos semanalmente e de uma maneira que a equipe fique ciente do caso daquele paciente e, se for necessário, crie um tratamento individualizado para ele, né? Todas as diretrizes hoje e vários estudos mostram que essa discussão multidisciplinar ela dá ganho, né, de resultados, seja de resposta ao tratamento, tempo de vida, tempo de controle de doença em vários tumores, né? A primeira evidência que nós tivemos foi no câncer de pulmão, e muitas vezes essa discussão entre os profissionais, inclusive com o profissional dos cuidados paliativos, resulta em desfechos melhores do que alguns tipos de tratamento, né? Então, isso é algo que, em questão de tecnologia, nos custa financeiramente pouco, né? Apesar de reunir esse grupo maior de pessoas, ter uma questão logística, mas é uma tecnologia que tem um custo pequeno, mas um retorno muito grande, né? Então, nós estamos aí há 5 anos, provavelmente já fazendo os tumor boards semanais, e eu garanto aí, isso os nossos pacientes também, né, conseguem perceber que os benefícios são muito grandes, né? E geralmente dessa reunião que acaba saindo um planejamento do tratamento do paciente. Exato. Então, o planejamento terapêutico, né, principalmente no início do tratamento, tendo ali o diagnóstico, muitas vezes até para fechar um diagnóstico de uma maneira melhor, né? Ele tendo um bom planejamento inicial, aquele paciente ele vai ter um melhor desfecho a curto, médio e longo prazo, né? Então, muitas vezes a gente fala o tratamento de trimodalidade ou trimodal, né, que precisa de químio, rádio e cirurgia, se
todos, né, os principais agentes, né, tanto o oncologista quanto o médico da radioterapia, quanto o cirurgião, já conhecem aquele caso desde o início, fica muito mais fácil de coordenar, né? Opa, começou o tratamento com a químio, já começamos a rádio, passa 1, 2 semanas, o cirurgião já está ciente. E isso realmente é algo que faz a diferença, comprovadamente por literatura científica. E na prática a gente também vê isso, né? Então é muito melhor a gente tomar essa decisão, né, terapêutica, e fazer um plano terapêutico junto com o profissional que vai estar ali nessa caminhada junto com o paciente, né? Perfeito, Bruno. E assim, conta para o pessoal, assim, o dia a dia de um médico oncologista, né? A gente sabe que é uma especialidade que acaba sendo muito mais ambulatorial, mas também tem a parte hospitalar. Fala um pouquinho para o pessoal. Nosso dia a dia, eu diria que talvez seja em torno de uns 80% de consultório, né, ambulatório, que a gente fala. Esse mais ou menos é o delineado, né, pela própria sociedade brasileira, e a gente formula e desenha a própria residência da oncologia em cima disso. Nós temos, né, a internação e o ambiente hospitalar como um braço importante, né, do cuidado ao paciente, seja nos casos que tem alguma complicação do tratamento, ou mesmo um tratamento que tem um grau de complexidade maior, a gente precisa que o paciente faça exames diários, até para manejo de sintomas, né, para questão de controle de sintomas mais graves, complicações. Então a internação é essencial, né? Hoje nós temos a equipe dos hospitalistas que nos ajudam, né, na parte clínica, no manejo aí, horizontal, longitudinal desse paciente, que é uma questão indispensável, até justamente por esse foco, né, no estudo de um determinado tipo de tumor, né? Eu estou lá estudando um tumor raro de rim, né? E às vezes eu fico lá estudando qual que é a mutação genética específica daquele caso para aquele paciente, e o meu estudo, né, da parte mais básica do funcionamento renal, ou se saiu algum antibiótico novo, por eu estar estudando a coisa muito específica, a questão não básica, mas a questão mais generalista do tratamento foge um pouco, né, do meu escopo. Normal. E é por isso que a ajuda do clínico, né, que também nós temos ali no Santo Antônio na internação, é tão interessante, né? São médicos que têm essa formação, né, de hospitalismo e generalismo, né, da medicina interna, e que fazem com que o onco consiga focar, né, o estudo e o cuidado dele para a parte oncológica, sem esquecer, obviamente, né, da parte clínica, mas até por questão de tempo de estudo, né, e o tempo que eu estudei isso já faz alguns anos atrás. Quanto mais a gente conseguir deixar quem sabe fazer melhor aquilo, fazer aquilo e nos auxiliar, eu consigo também fazer o que eu sei fazer de melhor, né? E com essa evolução toda, Bruno, assim, tanto na oncologia da cidade como na oncologia como um todo, e novos tratamentos, o que hoje é mais desafiador e mais gratificante no trabalho de vocês? Então, a oncologia provavelmente é uma das áreas que tem evoluído mais rapidamente, né, em questão de novos tratamentos. As imunoterapias englobam, né, vários tipos de tratamento dentro da imunoterapia, terapia-alvo, que eu creio que depois a gente venha conversar um pouquinho mais. Mas o foco da oncologia tem desviado muito da quimioterapia em si, né, que é o remédio mais clássico que talvez as pessoas entrem em contato, né, com queda de cabelo e ânsia de vômito, etc. Ainda é uma arma bem importante, né, no nosso arsenal, mas a gente tem evoluído justamente para tentar entender
o que está fazendo aquele tumor andar, né? Ou qual que é a direção que aquele tumor está tomando. E eu falo que tentar tirar o combustível, né, desse tumor, ou tentar desligar a chave do tumor, não necessariamente com a quimioterapia destruir ou matar o tumor, mas desligar ele, né? E isso funciona de uma maneira melhor contra o tumor e a favor do paciente. O paciente sofre menos e os resultados são melhores, né? Então, assim, eu tenho muitas histórias gratificantes, né, na oncologia, mas, por exemplo, né, questão de imunoterapia. Quando eu comecei a minha residência, eu lembro que quando chegava um paciente com um melanoma metastático, né, aquele tumor de pele escuro, né, aquelas manchas escuras de pele, quando esse tumor está espalhado, a gente não tinha muito o que fazer, né? Então era uma consulta que quando você via, né, na tua agenda, esse paciente tem um melanoma metastático, a gente sempre ficava, não tenho muito o que fazer, vou ter que só cuidar de sintomas. Nós como oncologistas conseguiríamos oferecer razoavelmente pouco, né, para esse paciente. Obviamente que a nossa parte não é só o tratamento, né? A gente cuida dos sintomas também, e acho que isso é bem importante, mas por estar ali, né, na minha formação oncológica, eu quero tratar essa doença, né? Quero ver um resultado bom. E pacientes jovens, com doença avançada, muito sintoma, e logo no começo da minha residência, até a gente recebeu alguns pacientes, né, das primeiras imunoterapias, e os resultados foram melhorando de uma maneira que hoje eu atendo pacientes que naquela época conseguiram ter acesso, né, a esse tipo de tratamento, e pacientes que eu herdei, né, dos meus chefes na época da residência e estão aí tratando até hoje, né, que tinham a doença espalhada, que a gente fala, e tratando e jogando futebol, né, paciente jovem. Então tenho paciente nessa mesma situação, né, que agora está querendo engravidar, né, então são coisas que, se eu falasse, né, o Bruno agora de 2025 falasse para o Bruno lá de 2012, 2013, não daria para acreditar, né? Então, realmente os avanços que existem, né, que aconteceram e têm vindo, e o legal, acho que da oncologia também, é que essa distância, né, entre o que saiu no estudo, saiu hoje o estudo que foi publicado, e o que eu consigo fazer, né, botar aquele estudo pro meu paciente, essa distância também tem diminuído, né? Eu lembro que existiam alguns remédios que a gente via, né, no Congresso americano, isso aí vai ser legal, vamos tentar fazer com os pacientes, e demorava às vezes 5 anos, né, para estar liberado no país ou ter acesso à pesquisa. E hoje esse período tem diminuído, né? A gente tem tido mais acesso à pesquisa, inclusive temos, né, a pesquisa ali dentro do hospital. Então, né, o fato de ter paciente que eu acompanho já há 8 anos, né, paciente que parou o tratamento para engravidar, paciente que teve filho, né, durante o tratamento, isso é muito gratificante. E mesmo alguns resultados que, né, se a gente for olhar, né, a pessoa acabou falecendo do tumor, mas o desfecho, né, mesmo quando vem a ter o óbito, a gente não consegue controlar a doença, com certeza, né, com essa melhora de toda a equipe em volta, né, do serviço de cuidados paliativos, e mesmo o nosso entendimento, né, nesses 8 anos a gente também aprendeu muita coisa ali em volta, mesmo quando a doença acaba vencendo, né, a pessoa acaba evoluindo a óbito, o controle de sintomas está
a gente tem tido resultados muito melhores, né? Então, de trazer o pet, né, da pessoa para acompanhar ali. Eu tenho a minha turma de pets em casa, então eu sei o quanto eles fazem falta. E o fato, né, de alguém estar ali internado ou mesmo, né, digamos, nas suas últimas horas, né, nos seus últimos dias, e conseguir ver o seu pet ou a pessoa que ama, ou tomar a Coca-Cola, o seu chopp, né? Então, acho que isso aí são vários avanços que, né, não tem coisa melhor do que ver isso acontecendo com os pacientes, sabe? E o Bruno levantou bem, para vocês de casa que não sabem, o Bruno, além de fazer toda a parte de consultório, oncologia clínica, ele é um dos participantes desse movimento da evolução da oncologia juntamente com a pesquisa clínica, né? Ou seja, já está fazendo há quanto tempo já a pesquisa clínica, Bruno? Nós temos a pesquisa há 5 anos, né? Nós começamos junto com o Covid, né? Foi bem na época do Covid, foi em março de 2020 que a gente abriu o nosso centro de pesquisa, e é um caminho, para nós foi de aprendizado, né? Mas, né, com a parceria do hospital e a indústria farmacêutica ajuda bastante nesse aspecto, né? Querendo ou não, existe um interesse financeiro por parte deles, né, de ter novas medicações. Mas eu vejo hoje que é uma parceria que a pessoa, né, quem mais está ganhando é o paciente, né? Eu tendo, né, casos de tumores e mesmo de outras doenças na família, com certeza, né, se alguém da minha família tivesse a oportunidade de fazer parte de uma pesquisa clínica, eu diria para né, fazer nesse exato momento, assim, né? Isso é uma opinião pessoal, mas também diretrizes, né? Se você for ler a diretriz de câncer de pâncreas metastático, tá lá, né? Primeira opção é um estudo clínico, né? A questão de pesquisa para, né, para quem está em casa e não está tão acostumado, né? Acho que a pesquisa, né, é ficar olhando como que é o microscópio, essas coisas assim. Existe essa parte, né? A pesquisa acadêmica e a pesquisa pré-clínica. E a pesquisa acadêmica, eu acho que o Santo Antônio já faz há muitos anos, né? Parceria com a universidade, mesmo as residências, então, de publicação, de resultado de acompanhamento dos pacientes. Mas, né, o que a gente tem desenvolvido nessa parceria, pesquisa clínica, é justamente, né, eu tenho um paciente vou falar de uma pesquisa, né, que tem acontecido um tumor de tireoide, né, que eu diria que 99% dos casos são tumores razoavelmente fáceis de se curar, mas naquele 1%, né, que fugiu um pouco do habitual, a doença ficou e progrediu e fez tratamento, fez químio, fez iodo. Nesses casos específicos, né, hoje nós temos uma pesquisa específica, né, que usa um remédio que foi estudado inicialmente para melanoma, né, para tumor de pele, justamente para tentar, eu digo que, né, desligar ali a mutação que existe nesse câncer de tireoide, né. Então, nós estamos fazendo esse tipo de pesquisa, né? Sempre, obviamente, né, ninguém é cobaia nessa questão. Basicamente, é um estudo que um grupo, né, um grupo X recebe o que há de melhor de tratamento, o que se tem disponível hoje, né? E o grupo Y vai receber ou, né, aquele tratamento de melhor mais alguma outra intervenção, que é o que está sendo pesquisado, ou então, né, um comparativo entre os dois, né? Então sempre é algo que é passado, né, tanto por comitê de ética internacional, quanto nacional, quanto do hospital, e é algo que permite que a gente esteja realmente lá na ponta da lança, assim, né? Então esses estudos que nós estamos conseguindo trazer, né, para Blumenau e para dentro do Hospital Santo Antônio, eles provavelmente vão ser, né, publicados aí talvez daqui a 4, 5 anos,
E daí eu espero que, né, o nosso nome e o do Santo Antônio estejam lá na publicação, né? Então esse também é um orgulho nosso, né, de ter conseguido isso aí depois, né, de uns 4 para 5 anos agora, estamos andando numa velocidade boa, assim. Então, e posso dizer que o que nós temos pesquisado, as medicações que nós temos pesquisado, graças, tem dado bons resultados, assim. Ótimo. Encerramos esse primeiro bloco, pessoal. Peço para que vocês continuem acompanhando. Isso foi só uma introdução, né, Bruno? A gente tem muito mais ainda para falar sobre as novas terapias-alvo, sobre aconselhamento genético. Então, nos acompanhe, continue acompanhando. Até depois. Voltamos para o segundo bloco e, como a gente tinha conversado antes e prometido, agora a gente vai para um assunto que são justamente as novas terapias e a evolução do câncer, da oncologia a nível mundial, né, Bruno? Conta para o pessoal, assim, a gente, como tu falou anteriormente, as pessoas ouvem muito de quimioterapia, de radioterapia, das cirurgias, mas agora, nos últimos anos, se fala muito de terapia-alvo, CAR T-cells, se fala de imunoterapia. Quais são os principais avanços do teu ponto de vista dentro da oncologia? Acho que cada vez, né, cada congresso que se vai aí, ou cada 2, 3 anos, existe uma mudança, uma dança, né, entre essas áreas. Não tem como a gente falar de evolução em oncologia sem falar, né, das imunoterapias, que a imunoterapia, eu diria que é uma terapia feita com anticorpos, né? Que geralmente são aplicações ou na veia ou debaixo da pele, subcutâneas. E esses anticorpos, eles funcionam de uma maneira que eu ensine de novo, né? Eu faça novamente com que o corpo, a própria imunidade da pessoa, ela ataque o tumor, né? Um dos jeitos, né, da célula do câncer sobreviver, né, dentro do nosso organismo é justamente se escondendo da imunidade. E o mecanismo das imunoterapias, né, mais de um tipo de tratamento, é justamente acender novamente tirar aquele capuz, né, do inimigo, né? Então o próprio organismo usa as suas armas e volta a combater o tumor. Como se eu tirasse o pé do freio da imunidade. Uhum. Então, com vários mecanismos, cada vez mais tem se descoberto, né, quais são esses disfarces que o câncer usa para sobreviver dentro do organismo. Ele precisa desses disfarces e de inúmeras maneiras esses remédios tiram esse disfarce, né? Então a gente comenta que é uma maneira de não baixar a imunidade, né? Como as quimioterapias às vezes fazem, que seria um ataque direto contra o tumor, mas com efeitos colaterais grandes ali, né? contra a pessoa. Dessa maneira eu uso o organismo da pessoa para voltar a atacar o tumor, né? É algo fenomenal, assim. Eu acho que rendeu, né, o Nobel de Medicina para um dos pesquisadores que buscaram esse tipo de tratamento. Agora eu não sei bem qual foi o ano, mas é algo recente, que justamente voltar, né, a utilizar o arsenal que toda pessoa tem para combater a sua própria doença, né? Então isso é fenomenal, assim. E foi algo que justamente evoluiu muito em tumores que tinham uma agressividade importante e que a quimio não funcionava muito bem. Um que eu falei anteriormente é o melanoma. Hoje o carro-chefe, né, do tratamento do melanoma metastático é a imunoterapia. Tem muita gente se curando de melanoma metastático. Até a noção e a palavra cura, né, para o oncologista é algo
que não se aprendia tanto. Hoje a gente tem redefinido esse conceito, mas muitos pacientes que têm melanoma metastático, eles estão com a sua doença controlada com imunoterapia há mais de 5 anos. E daí a gente se pergunta, né? Antes 5 anos era cura, né? Será que esses 5 vão ser 10? Será que isso vai ser pro resto da vida? Então esses estudos estão andando. Hoje já tem alguns estudos de 11 anos, né, de acompanhamento, que mostram que realmente, né, ali a gente ligando a imunidade do corpo da pessoa, ele segura o tumor, né? Acho isso extremamente interessante, tem evoluído bastante. Nós temos acesso a várias medicações, né, no padrão de imunoterapia na oncologia já, e várias têm sido estudadas, né? Então, cada ano, cada mês que passa, se acha, né, um alvo diferente ali que funciona dessa maneira. Esse seria a imunoterapia de uma maneira mais simplificada, mas se usa, né, esse tipo de anticorpo em outras áreas da medicina, né? Sabes bem, da parte da reumato, também se usa bastante esse tipo de anticorpo, que seria uma maneira, não deixa de ser uma terapia-alvo, né? Então, a quimioterapia eu diria que é um bombardeio numa cidade, né? Eu acabo passando, destruo o inimigo, mas os reféns ali, a população daquela cidade, eles sofrem bastante. E com as terapias-alvo, seja a imunoterapia, né, ou a terapia-alvo em si, eu consigo fazer um ataque guiado, né? De imuno é isso. E a imunoterapia, só para deixar claro, ela não é uma terapia para todos os pacientes. Eles dependem de marcadores específicos, né? Isso. Não são todas as doenças que respondem, né, à imunoterapia. Existe um conceito que é bem subjetivo de tumor quente, tumor frio. Então, por exemplo, né, eu diria que hoje os tumores mais comuns, né, que seriam mama e próstata, né, no homem, na mulher e no homem, respectivamente, na maior parte das vezes a imuno não funciona bem para esses tipos de tumor, né? Em compensação, a hormonioterapia, né, fazer a manipulação hormonal nesses tumores, que também é um tratamento que daria para dizer que é uma terapia-alvo, só o alvo vai ser o hormônio, funciona muito bem, né? Então, hoje o oncologista ele precisa entender da parte hormonal, né, da endócrino, um pouco da endócrino, para manejar principalmente esses 2 tipos de tumor, né? Diria que 6 em cada 10 tumores de mama são tratados com hormonioterapia. Diria 99% dos cânceres de próstata são tratados com hormonioterapia, e a químio tem ficado num segundo plano, né, numa segunda situação. Mas, né, por exemplo, o câncer de pulmão, que talvez aí há 10, 15 anos atrás, quando a gente só tinha, né, entre aspas, a quimioterapia, ele tinha um tempo contado de vida, em quem tinha doença espalhada, digamos assim. Isso triplicou, né, esse tempo em quem tem a doença espalhada com a imunoterapia. Então, para câncer de pulmão, para o melanoma, que a gente fala em cura, né, de paciente metastático, para tumores de garganta, né, funciona muito bem. Como tu muito bem falasses, né, não é para todos os casos, e mesmo dentro da doença, existem esses biomarcadores. Nós solicitamos alguns exames, seja no sangue ou seja na própria biópsia do tumor, justamente para saber, esse paciente aqui ele vai muito bem com a imunoterapia, né? Ou então esse aqui, mesmo que tenha, né, um melanoma, não vai funcionar muito bem. Daí é a maneira também de eu individualizar esse tratamento. Eu escolher qual é a melhor arma para lutar ali, né? Então, assim, para deixar claro então para o pessoal, Bruno, para ver se eu entendi, agora a gente já falou de quimioterapia como se fosse um bombardeio geral para destruir todas as células oncológicas, mas acaba afetando muito os órgãos também e dando efeitos colaterais. Hormonioterapia para tumores que crescem muito respondendo ao hormônio, ou seja, tentando inibir essa via.
a imunoterapia usando o próprio organismo, estimulando a imunidade para tentar combater o câncer. Tem mais terapia-alvo? Tem. O que tem se visto, né, cada vez mais é justamente evitar esse bombardeio, né, evitar a quimioterapia, usar ela quando necessário, né, a gente ainda usa bastante, mas usar quando eu realmente preciso, né, desse bombardeio, que o meu inimigo vai sofrer com o bombardeio e os reféns ou a população saudável vai sobreviver e ficar bem. Mas existem outros tipos de terapia-alvo, e daí geralmente são terapias mais em comprimido, que aí com, né, o progresso da ciência e as pesquisas se descobriu que, por exemplo, né, a pessoa que, acho que todo mundo já ouviu algum caso, essa pessoa teve um câncer de pulmão, mas nunca fumou, né, nunca fumou na vida e teve um câncer de pulmão. Ela tem realmente uma chance de, ali no tumor dela, ela ter uma mutação, né, que a gente fala. Eu creio que logo a gente venha falar de questão de genética, mas analisando, né, pegando esse tumor ali, né, botando ele no microscópio e fazendo uma análise do DNA dele, eu falo que é como se fosse o manual, né, do tumor. Ele lê, já está escrito errado, né, o certo de uma célula do pulmão era, eu vou crescer, vou ficar com tal idade, vou produzir aqui um pouco de muco ali, né, e o surfactante pulmonar, são coisas mais específicas, e daí o manual da célula com câncer vem com um defeito, né, tá escrito ali, cresce, não para de crescer e se espalha. E lendo, né, o DNA dessas células do tumor, nós descobrimos que nessa escrita tem alguns locais que a gente já consegue agir ali, especificamente, que é essa terapia-alvo, né? Então, descobrimos que existe uma mutação que faz ali determinados tipos de câncer de pulmão, principalmente em quem nunca fumou na vida, crescer de uma maneira desordenada, e com esses medicamentos novos, né, que muitas vezes são em comprimido, nós conseguimos justamente desligar essa mutação, e os resultados são muito bons, né? E eu digo que justamente é como se eu descobrisse o interruptor, né, para ligar a luz ali daquele tumor, e eu desligo ele, né? Então os resultados geralmente são muito, muito bons, muito interessantes. Isso tem mudado, né, até a abordagem de casos bem desafiadores. Nós tivemos, né, no ano passado aí um caso semelhante, né, de um paciente que tinha essa mutação, também um paciente jovem que nunca tinha fumado, etc. E existia uma terapia-alvo, tentamos, né? Então essas opções de tratamento, elas têm se expandido, né? E são tratamentos que, novamente, como eu ajo muito especificamente, né, em uma situação, em um local ali específico, os danos colaterais são menores. Não são zero, porque esse manual, nós entendemos muito pouco do DNA ainda, então muitas vezes o que eu estou lendo aqui como você vai crescer e se proliferar, a célula ali, ela lê como também funciona, a pele precisa ficar hidratada, né? Eu falo isso porque muitos desses remédios específicos para o câncer de pulmão, eles fazem o tumor murchar, mas eles deixam a pele seca, né? Então tem alguns efeitos colaterais, mas obviamente, né, muito menores do que os tratamentos com a químio, né? Então hoje, e daí principalmente nesses casos, existe essa análise que se faz do tumor, justamente para testar, esse tumor aqui, ele segue esse caminho, né? Existe essa expressão que a gente fala que é a mutação dirigidora, driver mutation, né, em inglês. Se eu descubro qual que é a mutação que dirige aquele câncer, né, eu vou lá no motorista e consigo tirar ele dali e assumir o controle de novo, né? Então esse é um avanço bem interessante.
temos já algumas terapias-alvo, inclusive na saúde pública, né? E fazemos aí a pesquisa sempre que possível, buscando essas mutações para poder oferecer esse tratamento, né? Isso realmente é algo que muda a vida das pessoas. Era isso que era a próxima pergunta que eu ia fazer, Bruno. Assim, a gente sabe que toda nova terapêutica houve um investimento muito grande por parte da indústria farmacêutica e por isso ela se torna cara, principalmente no início, né? Qual que é a acessibilidade tanto no mercado privado quanto no SUS para isso? Se há uma maneira, como é que se consegue isso daí? Perfeito. São anos, né, de pesquisa para chegar, né, nesses resultados. Hoje isso tem até, né, com inteligência artificial diminuído, né, esse período, mas é provável que nós venhamos a pegar esses estudos que foram acelerados com inteligência artificial talvez daqui a uns 5, 8 anos. Mas a média na oncologia são 11 para 12 anos para que um remédio, digamos, saia do papel e chegue a ser aprovado, né, para consumo humano, né? Com o risco ainda de não funcionar, né? Ou seja, de investir um dinheirão e ainda... O atrito ali que a gente fala em cada 100, isso eu posso estar um pouco desatualizado, mas se eu não me engano é uma molécula em 100, né, que são aprovadas, né, dessas que foram testadas primeiro, né, nas plaquinhas de Petri ali, né, no laboratório, depois em testes em animais, e uma em 100, e muitas vezes ela chega, né, essa uma molécula acaba sendo testada em humanos, os resultados são razoáveis e surge uma outra que é melhor, né? Então realmente é um investimento de bilhões, não é milhões, bilhões de dólares da indústria farmacêutica. Claro, né, que é uma indústria que visa o lucro, como, né, a maior parte das indústrias atuais. Então existe sim um custo dessas novas medicações, mas no Brasil as aprovações, né, pela Anvisa têm sido mais rápidas, tá? Então hoje o que existe, né, no mercado de saúde suplementar, os convênios, a partir do momento que a Anvisa botou essa medicação na bula, foi aprovada, os convênios eles têm obrigação legal de fornecer essas medicações, né? Existe um custo elevado, isso, né, é um assunto para talvez outros podcasts. E quando a medicação é em comprimido, tem um segundo critério que é o rol da Agência de Saúde Suplementar. Então a Anvisa aprova e depois a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela tria os remédios, né, em comprimido. Também tem sido mais rápido esse processo, em torno aí de 6 meses, antes demorava 2 anos até. E estando nessa lista, que eu diria que a maior parte das vezes, né, nesse intervalo de 6 meses os remédios entram nessa lista da parte da oncologia, os planos de saúde também precisam fornecer, né? Como isso vai ficar daqui a alguns anos, né, daí também é papo para outro podcast, né? Existe em milhares de outras áreas, né, tratamento para doenças crônicas como autismo, mesmo, né, hematologia, comentasse do CAR-T, são todos os tratamentos que se investiu, né, bilhões para chegar àquilo ali, e quem investiu quer esse retorno. Então essa é uma discussão não só no Brasil, né, uma discussão que no sistema de saúde mais caro que existe nos Estados Unidos já está tendo, né, essa discussão. Mas, por exemplo, na saúde pública existe, depois da aprovação da ANS, passa pela Conitec, né, que é a Comissão Nacional de Tecnologia, e essa comissão analisa o benefício que aquele tratamento vai dar para os pacientes e o custo populacional. Nós temos tido uma velocidade também maior dessas análises da Conitec, então tem vários tratamentos que, como eu diria, né, daqui a 8 anos atrás o Bruno
iniciante na oncologia não imaginaria que estariam aprovados para uso, né, na saúde pública e que já estão aprovados, né? Existe uma dificuldade de acesso, né, na saúde pública, os recursos são limitados, mas eu posso dizer aí com bastante convicção que no nosso serviço, se existe essa possibilidade, independente de como, né, o paciente vai buscar, ele é informado dessa possibilidade. Uhum. Tá? Por isso que a pesquisa clínica tem, né, se tornado cada vez mais importante, porque esse custo, né, o financeiro do tratamento, ele é assumido, né, vai estar lá na parte da pesquisa, uhum, né, e permite que o paciente tenha acesso a um tratamento que talvez ele não teria nem se ele tivesse um plano de saúde, ou nem se ele quisesse pagar particular aquilo ali, de uma maneira muito precoce, né? Então, eu cada vez mais, e eu acho que hoje quem está na área do estudo, né, e da prática clínica do câncer tem que buscar a pesquisa clínica, né? E eu quero cada vez mais investir, né, nessa área, assim. Acho que é uma saída importante financeiramente, né, tanto para o administrador público quanto para o administrador, né, do privado, e para o paciente eu vejo como o melhor cenário que existe, né. E para deixar claro, na pesquisa, esses pacientes que estão em pesquisa, quem financia é o próprio laboratório daí. Exato, Entendi. exato. Uhum. Então, a parte desses bilhões que são gastos, eles estão sendo investidos também em, né, fazer com que o remédio saia, por exemplo, lá da Holanda, chegue até o Brasil, chegue até aqui em Blumenau, no Santo Antônio, meu paciente consiga tomar, que esse paciente precisa fazer exame de sangue a cada 4 semanas, né? Então o laboratório custeia esse exame, isso faz parte, né, do processo de pesquisa. E esse custo, ele não vai ser, né, nem do paciente, não é um tratamento que é particular, ele não precisa pagar para estar na pesquisa, nem do SUS, né, e nem do hospital, né? Então, o próprio laboratório que quer, né, viu que aquela molécula funciona, né, nos estudos preliminares, está investindo, né, para que daqui a X anos esse remédio venha a ser utilizado em ampla escala, né. Falar um pouquinho, Bruno, para encerrar esse bloco, sobre tecnologia dentro da oncologia. É um tema que eu gosto bastante de falar. A gente já tem trabalhado com várias tecnologias, inteligência artificial dentro do hospital, e dentro da oncologia muito se sabe do uso dessas inteligências na própria criação dos medicamentos, nos próprios exames de imagem, né, ou seja, para leitura, às vezes inclusive até de triagem, de mamografia, de lesões. E até sobre robôs que auxiliam, Watson. Na tua visão, o que já tem, o que é realidade, o que ainda provavelmente vai surgir, qual que é o futuro aí? Ótimo. Também me interesso muito por essa área, acho que é o nosso futuro, né? Ser auxiliado e ajudado pelas máquinas, né? Pela inteligência, juntar a inteligência natural com a artificial. Hoje, por exemplo, na minha prática, o que mais, né, quanto mais eu consigo objetivar, né, então padronizar minha conduta para que o mesmo paciente que eu atendo aqui em Blumenau, se eu pedir um parecer para ele de um médico japonês, o médico japonês vai entender que esse paciente está nessa condição, né? Então, hoje nós já temos scores que utilizamos, por exemplo, para definir se uma mulher com câncer de mama vai precisar ou não de fazer quimioterapia, né? É uma maneira de inteligência artificial, talvez, né? Mas eu ainda preciso colocar ali as informações, ele me dá um resultado de uma maneira padronizada. Mas a tendência é que isso seja cada vez mais automático, né? Na questão da mamografia, sim, os resultados têm sido muito interessantes de identificar padrões, né, na mamografia que passam, não batido, né, pelos radiologistas, mas
Ali a máquina aprendeu a visualizar pequenas alterações, né, na mudança do tom de cinza, que podem indicar que ali venha ter um tumor daqui a X tempo, né? Na contagem, por exemplo, de biópsias, falando em biomarcadores, né? É importante, existem alguns casos que para eu utilizar uma imunoterapia, por exemplo, eu tenho que ter um determinado exame acima de 20%, né? Peguei o tumor, coloquei na análise e antes o patologista, né, ou até hoje o patologista olhava, eu creio que isso aqui seja 30%. E a inteligência artificial vai colocar, né, é 34%. Né? Eu não acho e nem quero que ela substitua, né, os profissionais, mas na automatização dos processos e até para uniformizar o que o patologista daqui de Blumenau e o patologista lá do Japão vão estar vendo, acho isso indispensável, né? Então, na pesquisa hoje, por exemplo, o paciente já recebe um tablet, e nesse tablet ele, na hora de tomar o remédio, ele apita ali, né, para o paciente. E daí, se o paciente não dá o ok, ele me sinaliza: opa, teu paciente não tomou a medicação. Teve um outro estudo que a gente fez há um tempo atrás que tinha um chip, né, na tampinha do frasco da medicação. O paciente então vinha, né, opa, tome sua medicação no tablet. Tomou, ok. E daí, se ele não rodasse, né, a tampinha da medicação, sinalizava ela para mim, né? Fica de olho, quase um Big Brother, mas é com um bom objetivo, né? O paciente sabia que isso estava acontecendo. Então, são maneiras de eu saber se, né, obviamente, aquilo que saiu da minha caneta está chegando lá no organismo da pessoa, né? E o que eu vejo cada vez mais e tenho utilizado é justamente que a gente torne o nosso prontuário, né, o que hoje a gente escreve de texto, que é uma informação que acaba muitas vezes sendo, na rotina do dia a dia, perdida ou até esquecida, né? Às vezes eu estou lá atendendo um paciente há 8 anos e vou prescrever um remédio novo porque ela está com insônia. E daí está lá na primeira anotação no meu prontuário que ela tomou aquele remédio e teve uma reação ruim. E o que eu vejo é justamente isso, que a gente use essa tecnologia nessa questão, né, para que, né, o Dr. Bruno deixou de ler ali a primeira letrinha do prontuário dele, porque ele, né, acompanha essa paciente há 8 anos, a consulta ele estava atrasado, etc. E ele me sinalizou: já usou, vamos tentar outra, né, para nos lembrar, né, evitar que realmente a gente, não diria que é um erro, né, mas tenha desatenções humanas. E até na questão de genética, hoje tem duas inteligências artificiais que, por exemplo, né, fiz análise de um tumor do paciente, me veio o resultado, eu, né, pego aquele resultado, coloco nessa inteligência artificial qual que é a mutação, idade, sexo e o local do tumor, e ele vai me dizer, realmente, né, essa mutação foi comparada com 50 mil, né, do nosso banco de dados, e realmente ela causa esse tipo de câncer e você pode usar tal medicação, e tem um estudo aí perto da sua região, lá em Itajaí ou lá em Florianópolis, que esse paciente pode entrar. Ele já levanta até os estudos em andamento. Então, hoje tá assim, né? Então, teve um grupo de oncologistas que fez, né, especificamente um programa, se eu não me engano é cancertrials.br, né, até sim, dá para botar ali, que é justamente você digita ali qual que é o seu tipo de tumor, até o paciente pode buscar isso, né, a sua região, e ele vai fazer uma triagem dos estudos que estão abertos ali naquela região. Então eu uso isso quase que diariamente, né? Eu estou ali atendendo,
fico com o ChatGPT aberto, né, na parte da oncologia. Tem outras inteligências que me ajudam a tirar determinada dúvida, principalmente até para interação, né, de remédios. Quando a gente estava falando, muitos desses terapias-alvos são em comprimido, e daí às vezes é um senhorzinho de 82 anos que toma 15 comprimidos, né, e daí eu vou colocar mais um. E daí, às vezes o remédio da pressão dele tira o efeito do meu. E a inteligência natural não consegue gravar isso. Então a gente coloca, né, aquela lista de remédios, e ele diz, opa, esse remedinho ali pode tirar o efeito do quimioterápico que você está usando. Ou então, ele usa um remédio antifúngico, você pode dar menos dose do teu quimioterápico que vai fazer o mesmo efeito. Então são vários os momentos, né, que essas novas tecnologias ajudam tanto na triagem, quanto no diagnóstico, quanto no planejamento terapêutico e na escolha do tratamento, né. Acho que é indispensável hoje em dia, assim. Muito bom, Bruno. Esse foi um bloco, então, bem voltado para as novas tecnologias, novas terapêuticas. Deu para desmistificar um pouco, né? Muito se fala sobre câncer, todo mundo só pensava em quimioterapia e o tratamento vem mudando cada vez mais, né? Mas a gente ainda tem muito mais, a gente ainda vai falar sobre aconselhamento genético, vamos entrar propriamente na genética dos tumores, né? Para o pessoal entender um pouquinho mais se o meu parente teve câncer, quando que eu devo fazer um aconselhamento genético, quem faz, quem não faz, não deve ser para todo mundo também. Uhum. Então nos acompanhem no próximo bloco que terá muito mais. Voltamos para o terceiro bloco e, como a gente havia prometido, agora a gente vai entrar no assunto de genética do câncer, né, Bruno? A gente usa a genética no câncer tanto para, como falou, nos marcadores, né, para saber se o tratamento vai funcionar ou não, mas a gente também usa para saber se o câncer tem uma predisposição genética ou não, né? Hoje em dia, Bruno, traz pra gente, assim, a gente tem uma estatística de quantos cânceres têm essa predisposição genética, como é ambiental, como é que é isso daí? Sim, é uma área que está em clara progressão, né? Os estudos têm vindo cada vez mais. Dá para se dizer que, de todos os tumores hoje, em torno de 10% teriam, digamos, como principal força motriz a parte genética, né? Não é a maioria, mas é um número considerável, né? Então, se eu conseguir, de alguma maneira, prever, né, ou prevenir quem está em risco maior, né, de estar nesses 10%, isso facilita a vida dessa pessoa e até para quem que eu vou fazer mais exames e para quem eu não devo fazer tanto exame. Então, hoje se sabe, né, por exemplo, que a partir de 45, 50 anos, toda a população começa a ter um risco um pouco maior de ter tumor no intestino, né? Daí existe a recomendação de fazer a colonoscopia. Mas na pessoa ali que tem, né, um histórico familiar, um familiar de primeiro grau, né, que é que a gente fala que são as pessoas que tanto para cima seria pai e mãe, para lateral seriam os irmãos, ou para baixo, né, que seriam filhos. Tem algum tipo de tumor, precisa se preocupar um pouquinho mais, não necessariamente fazer algum exame específico, mas pelo menos buscar um profissional da saúde, né? Seja um oncologista, seja mesmo um clínico geral ou um geneticista, né? E daí, obviamente, quanto mais for aumentando, né, esse número de pessoas na família que tem algum tipo de câncer, essa preocupação aumenta um pouquinho, né? É uma área bem específica, existe profissional que faz só isso, que é o oncogeneticista, mas em geral, o oncologista geral, ele consegue fazer essa triagem, digamos, talvez de uns 90% desses tumores genéticos, assim. Uhum.
A gente começou a ouvir mais sobre isso depois daquele caso da Angelina Jolie lá nos Estados Unidos, que ela parece que tinha uma mutação e como o risco era muito alto, acabou tirando, fez uma mastectomia. Hoje em dia tem se indicado isso para alguns casos? Sim, é uma ótima pergunta. O caso da Angelina Jolie acho que ficou muito conhecido, né? Uma atriz bem famosa, mas tivemos agora recente também o do ator ali do Pantera Negra, né? Que acabou falecendo de um tumor de intestino bem precoce. O dele provavelmente tinha, né, alguma questão genética envolvida, mas não que formasse uma síndrome hereditária, que é o que a gente fala, que foi o da Angelina Jolie, né? Hoje nós temos disponível, né, na região, em vários laboratórios, a mesma testagem que a Angelina Jolie fez. É um gene que se chama BRCA, né? Vem de Breast Cancer, que é câncer de mama em inglês. E dependendo do tipo de mutação que existe, sim, né, existe essa indicação da mastectomia bilateral. Por quê? A gente pode achar que é uma cirurgia mutilante, etc. Concordo, mas existe, por exemplo, para uma mulher que tem um gene específico ali, o BRCA1, uma chance de 50% a 70%, né, durante a vida, principalmente ali a partir dos 35 anos, 35, 40 anos, de vir a desenvolver um câncer de mama. Né? Geralmente agressivo ainda, né? São subtipos mais agressivos, né? E o fato de você ter esse conhecimento da mutação e ter a indicação correta, né, desse tipo de cirurgia, também favorece que, né, ao invés de uma cirurgia quando você já tem um tumor, que precisa ser uma cirurgia maior, etc. Muitas vezes não dá para fazer reconstrução naquele mesmo momento, que numa cirurgia planejada de prevenção já se consiga, né, fazer a avaliação estética. Então a gente tem muito mais tempo para planejar uma cirurgia de prevenção do que uma cirurgia de tratamento. E a nossa tendência é sim, né, atendemos uma paciente que tem ou que está preocupada, né, com o seu histórico, a gente coleta, né, uma história médica familiar e principalmente, né, nesses casos, de muitos casos na família de câncer de mama, e associa-se a câncer de próstata, pâncreas e ovário, né? Esse é meio que uma família de tipos de tumores próximos, que se as pessoas têm muitos casos desses tipos de tumor, melanoma um pouquinho menos, leva a gente a pensar nessa família de genes, né, BRCA1 e 2. Em questão de cirurgia de prevenção, em quem tem essa mutação se indica, né, a cirurgia da mama, e dependendo do gene, a cirurgia do ovário também, né? A cirurgia da mama seria até pela facilidade da questão estética, né, de manter, depois que a mulher já decidiu a questão dos filhos, se vai aumentar ou não. Mas a questão do ovário é muito mais porque os exames de hoje, eles não permitem ainda que a gente pegue o tumor do ovário muito no começo, né? Então, quem tem essa mutação, né, do BRCA1, BRCA2, também tem um risco aí que chega a 60% de ter um tumor de ovário. E o problema dele é que por mais que eu faça ultrassom, faça ressonância ou exame de sangue, se eu pego, às vezes já está avançado. Então, a partir de determinada idade, também, né, depois da conversa sobre a questão de ter filhos, aconselhamento familiar que a gente fala, eventualmente se indica a cirurgia dos ovários também, né, a retirada dos 2 ovários. E essa é uma família, né, de tumores que a gente fala ali do BRCA, e existem outras, né? Existem outras famílias de tumor. Por exemplo, existe a síndrome de Lynch, que, né, faz com, principalmente se concentra mais tumores no útero, né, no corpo, não no colo do útero, mas no corpo, e intestino, tá? E para esse tipo de cirurgia, para esse tipo de mutação,
Eventualmente se indica a cirurgia do útero, de prevenção. Do intestino é a colonoscopia com mais frequência, que também permite que ali sim eu identifique tumores muito iniciais. E existem mutações, até tem uma história especificamente do Brasil, de genes que meio que fazem a checagem do DNA, né? Então existe um gene que se chama P53, por que eles escolheram esse número eu não sei dizer, mas esse gene é como se ele fosse um revisor de uma linha de produção, né? Então ele fica olhando ali as células passando, né, na linha, e ele vê, opa, essa célula ali está formando um tumor, fora, né? Essa célula está formando um tumor. E quem tem essa mutação, esse gene não faz essa função. Então é muito mais fácil passar um tumor de qualquer tipo, mas principalmente ali alguns tumores da parte muscular, e existe uma mutação específica do Brasil, né, que é muito mais comum no sul e sudeste. Então isso os pesquisadores de São Paulo e de Curitiba têm pesquisado muito mais, chama de síndrome de Li-Fraumeni, e a gente identifica muito essa síndrome aqui na região, né? A história é que tinha um tropeiro, né, um bandeirante de São Paulo, que tinha essa mutação, e nas viagens que ele fazia entre São Paulo e Uruguai, né, para fazer as compras, levar boiada, ele foi tendo algumas famílias, né, a mais ou a menos, e foi espalhando essa mutação, né? Então essa é uma mutação que na Europa e nos outros locais do mundo é uma pessoa para 300 mil, e nessa região sul e sudeste 1 para 300 tem essa mutação, né? Então é uma mutação no P53. Exato, né? Ele perde a função, graças que a mutação desse tropeiro específica ela não é tão grave quanto a mutação europeia e americana. Então geralmente no Brasil quem tem essa mutação muitas vezes acaba não tendo nenhum tumor, né? Mas se vai ter, tem em idades um pouco maiores, né? Então a partir dos 50, 60 anos. Na Europa e nos Estados Unidos quem tem o outro tipo de mutação, muitas vezes já na infância, né, acaba desenvolvendo alguns tipos de tumor de sistema nervoso central, leucemias, sarcomas, né, que são tumores de osso e músculo. Não se sabe muito bem, né, não existe essa comprovação, mas inclusive o caso de um ex-presidente ali da década de 80, ex-vice-presidente da década de 80, que poderia ter tido, né, essa mutação e fez várias cirurgias intestinais. Então é bem comum, né, na nossa região. Temos testes disponíveis para isso, e quem tem essa mutação muitas vezes acaba tendo que fazer uma triagem, por exemplo, né, faz uma ressonância do corpo inteiro, né? Então existe todo esse aconselhamento. Claro, né, que a gente respeita, tem pessoas que eu prefiro não saber, né? Isso é muito de opinião pessoal, mas é algo que eu diria que se, né, eu atendo uma mulher e ela tem principalmente filhas, ela às vezes faz o teste mais preocupada com a filha dela do que com ela, né? Então o ser humano é muito interessante nesse aspecto, e a questão da maternidade é interessante também, e porque dependendo, né, da mutação existe sim o risco, né, para os filhos, e eles eventualmente devem ou podem ser testados também, e daí se faz, né, exames muito mais cedo do que o habitual, né? Então mamografia, dependendo da sociedade, se recomenda fazer aí a partir dos 50 anos, né? E nesses pacientes com essa mutação se fazem outros exames mais cedo, né? A partir de 35, 40 anos. Então é uma área interessante, e eu diria que dá para dividir a genética oncogenética em duas, né? A germinativa, que vai testar a pessoa, né? Então geralmente os testes que a gente faz ou são de saliva, tem kit no Instagram, a pessoa, se pesquisar ali teste genético no Instagram, vai vir alguns
né? Mas aqueles ali não servem para a parte de câncer, né? Mas até não são um custo tão alto, mas dá para fazer, fiz um teste genético e descobri que a minha família veio lá do leste da Europa e o meu sangue é 70% da Hungria, etc, né? Então, esses testes eles estão cada vez mais disponíveis, mas os oncológicos eles precisam ser, né, solicitados e direcionados por algum profissional. A gente sabe que são 25 genes, hoje, com o que a gente conhece, que são responsáveis por 90% dos tumores, dos 90% de tumores genéticos ali, né? Então, tem essa família do BRCA, a família da síndrome de Lynch, alguns genes para tumor de tireoide e esse do P53, né? Então, Hoje existe algum painel genético que testa todos esses genes? Isso. De uma maneira prática, Bruno, é claro que não dá para generalizar, é um assunto complexo. Para dar uma orientação para o pessoal de casa, eu tive um familiar com câncer, eu devo investigar? Quem que deve investigar? Quem que eu procuro? É o oncologista? Já é o geneticista direto? Perfeito, é uma dúvida que surge bastante, né? Eu diria em geral, assim, né? Qualquer caso que fuja um pouco da idade talvez habitual, né? Minha mãe ou a minha irmã diagnosticou um câncer de mama com 35 ou com 40 anos, né? Tem alguma coisa fora do habitual, né? A gente sabe que o câncer de mama, mais ali a partir dos 55, 60, 70 anos, né? Acender ali uma luzinha, né? Ficar um pouco mais atento. O que poderia ser feito, né, nesse caso seria até inclusive ir na consulta, né, junto com esse seu familiar e questionar, né, pro oncologista desse familiar. Será que isso não pode ser genético ou hereditário? Acho que ali já seria interessante, que isso pode ajudar tanto o paciente, né, tanto X, né, a minha mãe ou minha irmã que está com o diagnóstico, quanto no meu caso para mim a prevenção. Por exemplo, meu pai diagnosticou um câncer de próstata com 40 anos, né? Muito jovem. Então, pacientes que têm os seus familiares com diagnóstico de tumor mais jovem, eu acho que isso a gente precisa ficar de olho. E principalmente quando são muitos casos na família, né? E o que seria muito? Provavelmente, também não existe um critério específico para isso, mas talvez alguém da família em primeiro grau, né? Ou seja, pai ou mãe, irmãos ou filhos, né? Ter alguém ali com algum tipo de câncer, 2 pessoas nesse círculo menor, tá? Ou uma pessoa desse círculo menor e mais 2 do círculo fora, né? Primos, tias, etc. Então, provavelmente aí valeria a pena pelo menos buscar essa informação, né? Às vezes não tem nada a ver, às vezes, sei lá, o tio teve câncer de pulmão porque fumou a vida inteira, etc, né? Hoje o próprio oncologista faz essa investigação? Ele consegue fazer essa triagem, né? Eu não diria que fez parte da minha formação, né, há 8 anos atrás, mas hoje na formação do oncologista que vai sair daqui a 3 anos já faz. Esse déficit, né, eu busquei estudar por fora, mas principalmente hoje, né, a formação ela já precisa ter essa contemplação, né? No mundo ideal, se a gente tivesse acesso, né, a milhares de geneticistas ou principalmente oncogeneticistas, com certeza seria o melhor profissional, mas tem muito pouco acesso a esse profissional. Tem profissional em Blumenau que faz esse aconselhamento, mas pelo menos a triagem, né? Se você está com dúvida, né, agenda, consulta com o oncologista, tal pessoa da minha família, né, todo mundo tem câncer na minha família, né? Daí tu vai ver, todo mundo fuma um monte, né? Então, acho que a melhor coisa, não custa, né? Sim. Agendar ali a consulta para tirar suas dúvidas, né? Melhor ter uma pulga jogada no canto do que atrás da orelha, né?
Vamos entrar num assunto, Bruno, assim, a gente sabe que quando um familiar nosso tem um câncer, não é só ele que adoece, geralmente a família inteira adoece. E para isso a gente precisa que, como a gente comentou antes, de vários profissionais envolvidos nesse tratamento. Hoje a equipe, por exemplo, no Hospital Santo Antônio, que trabalha contigo, que profissionais que estão envolvidos nesse tratamento todo? É bastante gente, então até eu peço perdão se eu esquecer, né, alguma área, mas todas essas doenças que a gente fala, né, crônicas não transmissíveis, né, mas acho que a oncologia tem esse foco justamente por estar nesse polo mais grave, né, associado talvez aí com doenças que evoluem mais rapidamente para o óbito. Fazem com que o oncologista muitas vezes não tenha tempo ou mesmo treinamento para assumir todo aquele cuidado, né? Então eu tenho certeza e convicção de que eu preciso de uma equipe que tenha ali o psicólogo, que tenha o fisioterapeuta, que tenha nutricionista, assistente social, muito importante, pessoal da enfermagem, então no serviço, né, nos pacientes internados, esse suporte ele já é feito, né, então diariamente ali no Santo Antônio tem essa avaliação multiprofissional e o objetivo é que exista justamente esse sistema de triagem para que o paciente ambulatorial também, se ele precisar, né, de determinado profissional, que esse encaminhamento seja mais no automático do que é hoje, né? Hoje o que acontece? Eu estou ali atendendo e eu vejo, às vezes eu percebo que um paciente está perdendo peso depois que ele já perdeu 10 quilos, né? Então daí eu encaminho para um nutricionista, né? Então o que a gente tem buscado é justamente que quanto mais possível, isso depende obviamente muito do nosso volume de atendimentos, né, e da presença do profissional, que o ideal seria que todo paciente, né, passasse por todos esses profissionais, né, e talvez a gente chegue lá um dia, é um objetivo bem interessante para a gente buscar, mas o apoio multiprofissional, ele entra naquela estatística de ser melhor em alguns tumores do que alguns tratamentos que eu prescrevo, né? Então, para câncer de pulmão, que talvez seja o protótipo, né? As pesquisas mostram que ter esse auxílio, né? Ter um bom serviço de cuidados paliativos ou de suporte é melhor, faz o paciente viver mais e melhor do que às vezes fazer alguma outra linha de quimioterapia, né? Então, com certeza os pacientes ficam melhor, são melhores assistidos se eles têm um profissional, né? A nossa formação não permite que eu estude qual que é o melhor suplemento específico para aquele paciente, né? Suplemento alimentar, qual o melhor exercício, se ele precisa usar um curativo X ou Y. E eu sei que eu tenho um profissional que vai saber me dar essa resposta melhor do que eu, né? Então eu, né, busco que o tratamento oncológico seja justamente o melhor para aquele paciente. E assim, para quem não sabe, assim, tu já coordenou o serviço de oncologia do Hospital Santo Antônio, está voltando a coordenar novamente agora, né? E a gente tem um dos carros-chefes do Santo Antônio, o aumento da oncologia, a especialização nisso daí. A gente tem feito parcerias importantes com o Hospital do Amor. Agora vai começar uma aliança que a gente chama de Aliança Marte, que é dentro da oncologia pediátrica. Tu já teve uma passagem, acho, pela Bélgica também, né? Qual que é a tua ideia para o crescimento do serviço como um todo, de planejamento para os próximos anos? Perfeito, eu acho que é importante justamente nós buscarmos, né, em outras instituições semelhantes à nossa, ideias que sejam possíveis, né, de implantar. Não tenho como querer, né, que de
fevereiro para março, o Hospital Santo Antônio vire o Jules Bordet da Bélgica, né? Sistemas de saúde são diferentes, mas se eu conseguir analisar, né, os diversos serviços, Floripa, Hospital do Amor, né, serviços da região aqui de Santa Catarina, para que se tire ideias, né? Opa, isso aqui eu consigo implementar, isso aqui é fácil, né? Envolve poucos recursos e dá um ótimo resultado. Ou não, isso aqui tem que ter um investimento, mas, né, a longo prazo vai ser bom para os pacientes, etc. Eu acho que é justamente isso, assim, a gente tem um potencial enorme, né? Tanto populacional quanto em estrutura física, que, né, está sendo, quem passa ali na frente de Santo Antônio está vendo que está sempre em reforma, né? O hospital está sendo ampliado, tanto em estrutura física quanto operacional, agora com ressonância também, que nos auxilia um monte. E o objetivo é justamente que esse cuidado ele fique mais coordenado, digamos assim, em questão de que a gente busque justamente esses objetivos que hoje parecem que estão muito distantes, né? Todo paciente vai passar com todos os profissionais. Dá para fazer isso nesse momento? Que ele passe no mesmo dia? Não, mas talvez ele passe com todos os profissionais, um dia com esse, um dia com aquele, etc. Ou que se cria um método de triagem. Opa, esse paciente aqui, o próprio inteligência artificial viu que ele perdeu ali 2 quilos, né? O oncologista só ia ver quando forem 10, 12, né? Acho que isso é muito importante. E justamente fortalecer a pesquisa clínica, esse com certeza é um objetivo que, sendo pesquisador e sendo oncologista, eu não vou deixar de buscar a parte de humanização, né? E isso principalmente com o fortalecimento da equipe multidisciplinar, acho que já tem acontecido, né? Fazer o serviço de cuidados paliativos também florescer e aumentar. Tem bastante coisa, bastante ideia, né? Mas principalmente assim, eu vejo que com o que a gente tem, a gente já consegue trabalhar muito bem, né? Muito bem. Conhecendo outros serviços e conversando com outros oncologistas que atendem serviço público em outras regiões do país, mesmo em regiões que têm um nível de desenvolvimento parecido com o nosso, né? Seja Rio Grande do Sul, seja em São Paulo, Paraná, o nosso serviço já está muito bem, né? Nós temos protocolos, né, que quando a gente vai para um congresso que para câncer de estômago, por exemplo, né, um protocolo que a gente discutiu ali em 2 dessas reuniões, né, no Tumor Board, colocamos em ação que, né, os oncologistas de outras regiões têm inveja do nosso, que a gente consegue fazer muito bem, né? Então juntamos ali os oncologistas, os cirurgiões da oncologia, os radiologistas e os clínicos da internação, e hoje esses pacientes eles, né, têm um diagnóstico, um início de tratamento que provavelmente seja mais rápido e mais certeiro do que muitos pacientes que têm acesso à saúde suplementar, isso na saúde pública, né? E são coisas que muitas vezes não precisam de um investimento financeiro tão grande e nem um investimento estrutural tão grande, são coisas que nós já temos disponíveis e que, né, muitas vezes o que falta é organização de processos. Ligar o ponto A com o ponto B. Então, acho que esse é um dos focos, assim. Né? É um desafio grande, né? Tem bastante coisa, ainda mais com essa mudança toda. A gente já está hoje com quantos anos de residência, Bruno? Tu acho que foi o primeiro residente do Hospital de Oncologia, né? Então são 8 anos agora em março. 8 anos e claro que a parte do ensino também faz com que cresça demais o serviço como um todo, né? Sim. Então acho que grande parte dos nossos oncologistas foram nossos residentes no hospital também, né? Sim.
Hoje, talvez 60% dos oncologistas são ex-residentes, né? O que é muito bom para o hospital. Então, acho que o pessoal já conhece, né? É como se somasse mais uns 3 anos ali, né? Para a sua prática, conhece a instituição, os problemas da instituição e vem com ideias novas, né? Então, o fato de ter bastante gente nova na equipe traz essa questão da inovação, né? Então, acho que isso é um grande trunfo que a gente tem. E está retornando também agora a residência multidisciplinar em oncologia, né? Exato. E o que seria, mais ou menos, só para o pessoal entender, a residência multidisciplinar da oncologia ali? A residência, né, tem esse nome estranho porque ela foi criada inicialmente para a pessoa morar dentro do hospital, né? Morar ali. É como se fosse para as pessoas de outras áreas, né, uma especialização, né, um mestrado ou um doutorado, que ele é talvez 80% prático, né? Tem que ter a parte teórica, mas é uma especialização técnica, né? E a residência médica, que é a mais conhecida, forma médicos, né, especialistas, e a residência multiprofissional, ela vai formar um enfermeiro oncológico, né? O enfermeiro termina ali a sua formação, eu quero seguir na área de oncologia, ele tem a opção de fazer essa formação ali no Santo Antônio, tendo, né, a sua remuneração, tendo a sua carga horária já, e com um foco aí 80% prático. Existe a teoria, mas a pessoa sai sabendo fazer, né? Então, principalmente, né, a parte de enfermagem, farmácia, não sei se vai ter mais alguma outra abertura, mas hoje na região já temos alguns bons profissionais que saíram, né, farmacêuticos, enfermeiros que saíram do Santo Antônio. E fico contente que vamos retornar a ter essa oportunidade aí. Que bom. Acho que dá toda a diferença para o serviço, né? A gente consegue especializar esse profissional para um cuidado que é diferente, né? Não dá para querer generalizar e tratar todas as patologias igualmente, sabendo que as demandas do paciente oncológico são diferentes, né? Sim. Obrigado, Bruno. A gente encerra mais esse bloco, tá? E a gente volta depois do intervalo para o último bloco, para as considerações finais e curiosidades aí. Voltamos para o último bloco. Bruno, obrigado novamente pela presença, né? Eu acho que o assunto dentro da oncologia daria para ficar uns 3 dias falando sobre isso, né? Então a gente tenta trazer o que há das novidades, o que há de maior curiosidade pela população, né? E até curiosidade nossa. A gente, apesar de ser médico, está todo dia no hospital. Quando a gente fala de terapias novas em câncer, a gente também tem muita coisa que a gente não conhece, né? Bruno, a gente vai um pouco para a parte de histórias marcantes. Vocês lidam com emoção todos os dias, né? Muitas vezes boas, né? Ou seja, de resultados bons, de cura, de pacientes que responderam completamente ao tratamento, de histórias também tristes. O que traz um pouco pra gente de alguma história que te marcou muito, que tu lembra? São algumas, né? Mas esses dias teve um post até de um colega oncologista que enumerou ali algumas desses momentos, né? Que eu acho que são marcantes para o oncologista. Quando alguma paciente sua engravida, né? Não é algo tão habitual, né, na vida do oncologista, até porque geralmente nós lidamos, né, com pacientes já de uma idade um pouquinho maior, que é quando, né, os cânceres começam a aparecer, mas tem sido mais comum, né? Isso é uma coisa que mostra também, né, que a gente tem diagnosticado alguns tumores em pacientes mais jovens, mas que o tratamento tem sido melhor, né? Então eu tenho algumas pacientes que vêm na consulta com os bebês, né? Então isso é muito legal, assim, né? Então é algo que eu não imaginaria que pudesse acontecer há um tempo atrás, e é algo que hoje
já se vem discutindo, né, em congressos de pausas em tratamentos para que a mulher possa engravidar, e mesmo em tumores, por exemplo, né, tumores de ovário, existem já alguns tipos de tratamento cirúrgico que permitem, né, que a mulher não tire todo o ovário, que ela venha a gestar. Então, conforme os tratamentos vão ficando melhores, surgem novas preocupações que antes elas não tinham oportunidade de surgir, porque a doença era muito agressiva. Então agora a gente tem conseguido melhorar, né, o controle da doença, e surgem essas novas preocupações, né? Então isso é muito interessante, assim, ter paciente que eu estou acompanhando desde a época da residência, então há 8, 9 anos, e ver, né, a filha dessa paciente que eu conheci fazendo, né, desenho ali que eu não conseguia nem entender o que era, e agora ela entrando na faculdade, né? Então isso é muito interessante, né, muito gratificante para a gente. Eu digo que os familiares, né, muitas vezes, que em casos mais agressivos, que por mais que a pessoa não se cure e o paciente venha acabar falecendo, a gente fica marcado, né, nessa família, né? É uma doença que pega toda a família, e a família, algumas, né, quem dera todas fossem assim, muitas famílias se unem ali em volta daquilo, né, para dar o suporte para o familiar que está doente. E muitos casos, né, nós acabamos quase que entrando, né, para essa família, e as pessoas são muito gratas, assim. Então eu tenho alguns pacientes que poderia dizer assim que a gente já até sente saudade deles, né, de estar acompanhando há tanto tempo e ver que eles voltam então bem e se curaram da sua doença, ou estão com a doença totalmente controlada há anos, assim, né. Tem isso acho que é muito interessante. Tem muitos casos, né, de medicações que mais recentes, ou medicações que a gente precisou fazer um esforço maior, que não estavam disponíveis, né, para aquele paciente. O paciente conseguiu e teve um resultado super legal, né. Então eu tive, né, um caso de um senhor que ele chegou, isso acho que foi na época da minha residência, e ele tinha uma doença na próstata que tinha grudado no osso da coluna, e chegou paraplégico, assim, no hospital, que a gente fala uma compressão medular, né. Ele teve uma fratura de um osso e pegou ali o nervo da coluna, digamos, né, para quem está em casa. E foi feito todo o tratamento, foi feito cirurgia, radioterapia, e não no ano que ele descobriu, mas no outro ele conseguiu tocar, né, na banda dele da Oktober, né. Então sigo acompanhando ele, e se estiver ouvindo ele sabe quem é, eu falo sempre disso para ele. Acompanho agora até pessoas da família dele, assim, junto, né. Então acho que isso é muito interessante. Ele é um paciente que eu sempre me recordo, assim, né, que chegou em maca e tocou na Oktober. Então acho que isso é muito interessante, né, para quem é daqui. Tivemos pacientes que, né, com os colegas ali do grupo de cuidados paliativos, que já estavam em cuidados paliativos exclusivos, ou seja, assim, a gente não tinha mais o que oferecer da parte de controle de doença oncológico, né? Ou seja, a pessoa não tinha mais capacidade de aguentar uma quimioterapia ou aguentar um tratamento, e o colega ali deu um suporte tão interessante de tirar a dor, né, dessa paciente, de melhorar a questão de nutrição, e isso junto, obviamente, com uma equipe multidisciplinar, e a paciente melhorou sem fazer, né, o tratamento oncológico. E isso é muito importante, né, a pessoa manter os hábitos bons, ela ter
a sua fé ou acreditar em alguma coisa. Isso faz uma diferença importante, ter o apoio familiar, e isso realmente dá uma diferença, confiar no tratamento. E com, né, aquele tratamento sem receber uma quimio, um tratamento direcionado, ela melhorou ao ponto de voltar para nós, e conseguimos então fazer um tratamento com ela. O tumor diminuiu, era um tumor na região do útero, foi para cirurgia e foi curada, né? Então ela saiu de uma situação, né, de não ter mais o que fazer para cura. Exatamente. Então foi retirado todo o tumor. Não se usa essa nomenclatura, mas né, da parte terminal ela saiu, e hoje ela está só acompanhando, né? Então são casos bem interessantes na pesquisa clínica, né? Tanto como pesquisador PI, que a gente fala, né, que é o investigador principal, que agora a gente está conseguindo, mas trabalhando com outros colegas de centros de pesquisa, né? Atendi, acho que no final do ano passado, uma senhora que eu tinha atendido em 2019 com um câncer no estômago, que já estava bem avançado, e né, a gente já tem, né, uma noção na cabeça ali do tempo que as coisas vão seguir bem ou não. E fizemos naquela época, começando o teste, né, com imunoterapia, e ela conseguiu entrar num estudo em Florianópolis de uma imunoterapia. E ela estava na minha agenda esses dias, desde 2019 sem vir, e eu pensei, o que será, né, que aconteceu? Deu alguma coisa estranha. E ela veio super bem, né? Já 2 anos sem fazer o tratamento, e o tumor sumiu, né? Então tem umas histórias interessantes, e né, com as melhoras dos tratamentos e mesmo dos cuidados em volta, né, de cuidados paliativos e equipe multi, essas histórias têm aumentado, assim, né? Então de vez em quando eu acho que logo eu recebo a notícia aí de mais um baby vindo de uma paciente minha que tá tentando. E são histórias bem interessantes, assim. Bruno, no meio empresarial muito se fala sobre hard skills, soft skills, né? E a gente sabe que no meio médico se treina muita habilidade, se treina muito conhecimento. Vocês lidam com uma carga emocional muito grande todo dia. Como lidar com isso? Há um preparo na formação para isso? Ou é algo que vocês buscam por conta própria? Como é que foi isso daí? Na minha formação, né, de alguns quase 10 anos atrás, talvez eu tive que buscar, né? Então eu sigo, né, fazendo terapia, eu vou no psicólogo praticamente toda semana, e acho que dependendo, né, de qual área, esse oncologista geral, e talvez, né, as pessoas na área da saúde, na maior parte da área da saúde, precisam desse acompanhamento, né? Hoje, sim, né, a sociedade brasileira que regula, né, as estruturas de residências médicas recomenda que se faça esse acompanhamento. Nós recomendamos até na entrevista de residência, a gente faz junto com a psicóloga, e recomendamos também, né, que os residentes já busquem esse acompanhamento desde o início da formação, né? Eu acho que quanto mais se fizer e mais precoce se fizer esse acompanhamento, melhor, né? E é meio clichê isso, a gente escuta várias vezes, mas e eu acho que isso é uma verdade tão grande que acabou virando um clichê, que a gente precisa ter empatia, né? Então aprender a se colocar, né, ali na posição do outro, né, de quem está na sua frente como paciente, tentar entender e se colocar na situação dele, mas a gente não pode conter toda aquela emoção e achar que a gente vai entender 100% do que aquela pessoa passa, né? Então, o que aquela pessoa passou durante a vida, e mesmo o que ela está passando agora, só ela vai entender. Então, com a empatia, eu tenho que me aproximar o máximo possível daquilo, né, para que eu possa, na minha realidade, tentar melhorar a realidade da outra pessoa,
né? Então temos treinamento, é algo que depende muito, né, de personalidade, mesmo de crenças. Então não é algo que todos os residentes, por exemplo, do Santo Antônio vão sair iguais, provavelmente saiam muito diferentes, porque são 3 anos, né? Tudo que eles viveram ali antes é algo que a gente não tem controle, e o que eles vivem durante a residência a gente tem um controle de uma porcentagem, né? Mas saber, né, se colocar na posição do outro, limitar o que eu acho que o outro está pensando, porque a minha vivência foi totalmente diferente da dele, e tentar lidar com aquilo e cada vez buscar uma maneira profissional de lidar com aquilo, né? Eu acho que empatia é uma característica, né, pessoal, que é difícil de treinar ou profissionalizar, mas não é impossível. E que permita que eu, assumindo essa posição, né, de tentar entender o outro, isso também não me pese, né? Como que os familiares podem ajudar sem tirar a autonomia de decisão, né? A gente cada vez mais, antigamente se falava muito que o médico era o dono da verdade, instituía o tratamento, e hoje em dia a gente sabe cada vez mais e se fala de decisões compartilhadas, né? E a gente expor para o paciente. Até onde que vai essa decisão compartilhada? Até onde que o familiar está ajudando ou não nisso daí? Ótimo. É uma dinâmica que depende muito da cultura do local, né? Então aqui a gente tem a cultura latina, né? Acho que o lado latino-americano, mas temos também muito a cultura da parte anglo-saxã ali, que são os descendentes de alemães, e então isso é uma dinâmica que no Brasil e na nossa região ela se mistura um pouco, né? E algo que não é ensinado, é difícil de a gente entender, mas mesmo a questão religiosa, né? O católico lida um pouco diferente do luterano e de outras religiões, etc. E cabe a gente perceber como que é a dinâmica ali da família, né? Os princípios que a gente sempre deve observar são que o paciente tem a autonomia dele, né? Então, se o paciente tiver a condição de tomar todas as decisões, né, sobre a doença e a vida dele sozinho, né? Sozinho não, mas que ele tome a principal decisão, ótimo, que isso seja feito e seja respeitado. Muitas vezes a gente está num ponto, né, seja um ponto mais avançado da doença ou mesmo um ponto de crise, que o paciente não consegue tomar essa decisão, e daí a autonomia da família e da equipe médica de saúde em geral, ela aumenta, né? Então, acho que principalmente nesses momentos de crises, né? Seja o paciente está internado, está com dor ou está com confusão mental, eu não tenho como botar uma decisão, né, tão forte ali toda no colo dele, ou ele está deprimido, né? Ele está muito ansioso. Eu acho que são momentos que a família tem que auxiliar, e ali ela muitas vezes tomar essa rédea, né? Mas em todos os outros movimentos, e daí principalmente quanto mais precoce se aborda isso, né? Seja com a equipe de paliativo, seja com a parte da psicologia, ou mesmo, né, na consulta oncológica habitual, nos momentos estáveis, que acho que ali é quando se planeja a longo prazo, né? Então, mas assim, falando, né, de uma maneira mais simplificada, acho que também a família tem que, né, ter empatia com a pessoa, tentar se colocar ali naquele local. E são pessoas que, né, o paciente, às vezes eu conheço em média, sei lá, 2, 3 anos, às vezes um pouco mais. A família está ali lidando há 50 anos, né? Então eles conhecem muito mais aquela dinâmica da pessoa. Mas eu acho que
tentar se colocar no lugar da pessoa, ter essa empatia, respeitar que muitas vezes, né, o paciente está cansado, ele não vai querer comer o mesmo que eu, né, isso existe essa questão da alimentação, tem que comer um monte, né, a pessoa respeite. E a questão do apoio, né, quanto mais o paciente com câncer ou, né, com qualquer outra doença sentir que ele, independente do momento, né, da doença dele, se ele acabou de fazer o diagnóstico ou está lá na internação precisando fazer uma cirurgia, né, ele souber, eu vou para casa, eu vou ter alguém ali que vai me escutar ou vai me auxiliar, ou alguém para vir me buscar no hospital, né, tô sedado, alguém que vai tomar uma decisão que eu também tomaria, ter essa garantia, né? Ou pelo menos que o familiar busque estar ali, né? E tentar o máximo possível chegar numa sintonia, né? Para que se entenda. Quanto mais o paciente e o familiar conseguir estar junto desde o começo, melhor, né? Às vezes também chega aquele paciente ficou 7, 8 anos vindo sozinho em consulta, e daí vem o familiar, né, num momento de crise, meu Deus, né, e começa a questionar, então vem aquela culpa, né, de deixou a pessoa sozinha ali alguns anos, chega no final de semana, pega aquilo tudo desorganizado, e daí começa, né, a questionar. Então por isso que quanto mais precocemente tiver alguém, né, que tenha essa relação melhor com o paciente, possa acompanhar, entender esse processo, eu acho que isso é o ideal, assim. Ótimo, Bruno, obrigado mais uma vez, tá? Eu acho que deu para mostrar um pouquinho tanto do dia a dia da oncologia, um pouco da tua formação e o que tens vivenciado, né? Já são vários anos de formação, conhecendo experiências, inclusive do exterior, né? Uhum. Então, assim, obrigado novamente, tá? Com certeza a gente vai ter outros videocasts aí, porque é um mundo muito grande para a gente falar em um dia só. Perfeito, eu agradeço muito aí o convite, espero que seja o primeiro de muitos aí, e estamos aí disponíveis, né? Tentando fazer o nosso melhor para os pacientes, para o hospital, para a população, e espero que seja proveitoso aí essa conversa, com certeza foi, e primeiro de muitos. Vocês de casa, obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Para quem está ouvindo até o final, né, não deixe de nos assistir nos próximos programas também, né? A gente vai ter muito mais conhecimento tanto da parte de tecnologia, da parte de gestão hospitalar e também da parte médica. Obrigado, pessoal.